poema e trocadilhos. Junta tudo e nós temos Poemadilhos, um trabalho feito pela produtora de cinema Jamile Fortunato, uma artista baiana, né, que está há 1 ano e meio aqui em Campo Grande, que fez essa brincadeira aí, essa técnica de brincar com as palavras. Como que surgiu essa ideia, Jamile? Surgiu de uma brincadeira mesmo, né? Que às vezes eu sempre falo assim, eu tenho problemas palavrísticos, porque estou conversando com você, enfim, e no meio da sua conversa eu faço uma brincadeira com o que você me falou, um trocadilho, né? Só que isso começou a ficar meio chato às vezes. Aí eu, em vez de interromper sua conversa e fazer um trocadilho, eu comecei a anotar. Comecei a andar com um bloquinho de nota na mão. Aí eu conversava, via um trocadilho, eu via e anotava. Só que aí na hora que eu comecei a anotar, visualmente ele começou a vir se mostrar para mim de maneira diferente, mais poética, mais lúdica. E aí foi virando os Poemadilhos. Quem deu esse nome até foi uma amiga minha, roteirista, cineasta baiana, a Clarissa Rebouças. Ela falou, isso é poemadilho. E, Jamile, você estava me contando que, na verdade, você não se inspirou em poemas. Na verdade, foi aí você tem uma certa obsessão por dicionários, é isso mesmo? É verdade. Eu nunca fui muito boa em língua portuguesa. Era ótima em matemática, mas em língua portuguesa era um fiasco. E eu chorava quando eu tinha que estudar. E minha mãe é formada em letras e tal. Tinha aquelas gramáticas enormes em casa de faculdade. E eu estudava por ali, né? E aí acho que eu fiquei meio traumatizada. E nada, eu me lembro que eu fazia as provas, exercícios, e os professores reclamavam que eu sempre colocava o ponto no lugar errado. Que você não pode escrever uma palavra e colocar ponto, escrever outra e colocar ponto. Isso é vírgula. Mas eu não gosto de vírgula. Mas aí é o lugar do ponto, né? Não pode. E aí aquela crise, aí assim, vou fazer essa prova, vou botar uma vírgula aqui, mas não sou eu, ali não sou eu. Na faculdade é a mesma coisa. E aí eu fui... então essas coisas do ponto que eu coloco no meio das palavras já é uma coisa que vem há tempo. E em relação ao dicionário, como eu tinha muita dificuldade com a língua portuguesa, e eu ficava falando com minha mãe, como é que eu vou fazer para aprender tudo isso? Eu não sei essas palavras todas que você sabe e tal. Isso eu tinha 6, 7 anos, e ela falava, lê dicionário. Vai ler dicionário, enciclopédia, que antigamente não tinha internet, a gente pesquisava tudo na enciclopédia. Então eu fiquei compulsiva, eu lia enciclopédia, eu lia dicionário. E meus livros de cabeceira eram dicionários de português, japonês, latim, francês, alemão, tudo quanto é idioma e dicionário de Libras, dicionários em geral, né? Então essa coisa da descoberta dos significados, porque às vezes a gente fala uma palavra, e quando vai ler no dicionário, ela tem outros significados ali embutidos que nem a gente sabe no dia a dia. Isso também significa isso. E fora os significados regionalistas mesmo, né? Por exemplo, lá na Bahia tem umas coisas que a gente fala e que aqui perde totalmente sentido para vocês. Aí eu tô falando baianês, né? Desculpa, peraí. A poesia da Jamile também é muito visual. Exige, além de ouvir, exige os olhos também, né, Jamile? Você também usa formas, né, formatos diferentes para mostrar a sua poesia. Como que foi isso? Como que foi essa ideia? Isso, às vezes me pedem para você escreve, recita aí. Não dá para recitar. Se eu te recitar, você não vai entender, vai perder o sentido, né? Vai ficar assim, meio sem lógica. Porque se eu falo assim para você, se poema fosse avestruz, aí você vai perguntar assim, e aí? Mas aí você olhando aqui, você já percebe que você brincou. Poema, rema, fosse avestruz. E já fez aqui a cabecinha da avestruz escondida, né? Exato, mas esse poema, por exemplo, dessa coisa do tirar o poema, né? Da poeira, debaixo da terra, da gaveta. Ele não é avestruz para ficar se escondendo. Então bota para fora. Tem um significado muito maior. Maior. A exposição segue por tempo indeterminado no Centro Cultural José Otávio Guizzo. São em torno de 50 poemas visuais, um verdadeiro jogo lúdico para ser visto e não só recitado.
Formada em jornalismo na Bahia e especializada em cinema, arte urbana e dramaturgia em Buenos Aires, Jamile tem planos de espalhar criatividade por Campo Grande. Na mostra Poemadilhos, a artista tem inspirado visitantes a brincar com as palavras. Mesmo com tantas campanhas, a dengue está aí. E essa doença, que pode até matar, não para de fazer novas vítimas. E você sabe aonde está localizado grande parte deste problema? Nas residências. Elas são responsáveis por 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, o jeito é colocar a mão na massa e eliminar os depósitos de água parada. Desse jeitinho aqui. Um trabalho que dura poucos minutos e só depende de você. E de acordo com a supervisora geral da região do Prosa, a agente de saúde Geralda Souza Santa Cruz, o tamanho do recipiente não importa. Ralo, vaso com planta, tampinha de garrafa, brinquedo que possa acumular água de criança, tudo. E geralmente são depósitos pequenos. Lona, são esses os mais acometidos que nós encontramos. Geralda ainda explica que uma das grandes preocupações no combate à dengue, além da eliminação do mosquito, são os ovos do inseto muito resistentes. O pneu também é um problema muito grave para nós, que as pessoas desprezam em terreno baldio e ali ele se prolifera. Como que funciona? Se naquele pneu tem água e tiver o ovinho do mosquito, ele elimina a água, mas o ovo fica ali, né? Se pegar, daqui a um ano mais ou menos, vamos supor um exemplo, 1 ano e meio, ele pegar a água, ele vai eclodir. Como é que você vai fazer? Quando você for jogar, você tem que passar um pano, né, dentro, para você fazer o quê? A eliminação dos ovos, para que não, se jogar em qualquer lugar, ele não vai ter, a não ser que ele desove ali. Entretanto, quando essa prevenção não acontece e a larva se torna mosquito, o jeito é se defender do inseto. Existe um período que o mosquito ele procura o imóvel para se alimentar. Esse período é o período da manhã e o período do final da tarde. Então, assim, o que a gente tem orientado, quando você de manhã abrir toda a casa, tomar um sol e fechar ela antes das 4 horas, antes de escurecer. Porque, assim, quando vai cair no sol, que é ao escurecer, eles procuram um lugar para eles se armazenar, que é dentro das residências. Você pode ver que o mosquito, ele procura lugar escuro. Atitudes simples que podem mudar a história da doença.